tema da mensagem que o Senhor me deu é condutores da graça de Deus no deserto. Aí na tela. O que é condutor? Condutor é aquele que conduz, é aquele que carrega ou transporta. E o que é graça? Graça é algo de bom que Deus, que não nós merecemos, mas pela graça dele, ele derramou sobre minha vida e sobre sua vida, oferecendo a nós a salvação. E nessa noite eu quero compartilhar de um jovem chamado Jeremias, que ainda na sua juventude disse sim ao Senhor. Eu estava lendo, estudando sobre ele, ele tinha em torno de 15 a 20 anos de idade, mais ou menos, quando o Senhor o chamou. A gente sabe que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao 8, que Deus falou que desde o ventre da mãe dele, o Senhor já tinha escolhido. E quem era Jeremias? Jeremias era filho de um homem chamado Euquias, de uma família de sacerdote. E um dia Deus falou com Jeremias e disse que tinha escolhido como profeta. Jeremias, naquele momento, se sentiu muito novo para ser chamado profeta, mas Deus garantiu que estaria sempre com ele e lhe daria as palavras certas. Jeremias, ele foi o profeta que avisou a destruição eminente naquele povo de Judá durante os últimos 4 reis de Judá. Ele foi rejeitado, desprezado, maltratado por transmitir a mensagem de Deus. Mas no final, queridos, esse jovem profeta, tudo que ele falou, tudo que ele proferiu, se cumpriu aquela nação. Deus avisou a Jeremias que o povo a qual ele iria falar seria um povo rebelde. Seria um povo que rejeitaria sua mensagem, mas que Deus estaria dando força para ele enfrentar toda oposição e perseguição que se porventura viesse até aquele jovem. E a vida de Jeremias também não foi uma vida muito fácil. Deus ordenou que ele não casasse, nem tivesse filhos. Porque as crianças nascidas naquela época, elas morreriam, elas não cresceriam, E aí o Senhor disse para ele não casar e não ter filhos. E também disse para ele não participar de festas e funerais, como um sinal que Deus havia abandonado aquele povo. E eu gostaria de ler com vocês um versículo da Bíblia, que está lá em Jeremias, capítulo 4, versículo 6, que é o versículo tema da mensagem. 4, 26. Isso, 4, 26. Aqui, esse texto, eu vejo que Jeremias teve uma visão daquela terra, teve uma visão daquele momento. E diz assim a palavra de Deus: olhei e a terra fértil era um deserto. Apenas esse texto Deus ministrou muito ao meu coração. Que uma coisa que nós precisamos é que temos que entender que o mundo é um grande deserto. O mundo aqui, o Senhor me mostrou que são as pessoas, são almas famintas, são pessoas sem amor, sem Deus no coração. Mas que através desse texto, Deus me mostrou que Ele já vê essas pessoas uma terra fértil. E o Senhor, através do profeta Isaías, vai nos ensinar como devemos saciar a alma faminta dessas pessoas, que está em Isaías 58, 10, um texto muito lido aqui. 58, 10, você volta algumas folhas aí da sua Bíblia. Que diz assim: se abrires, essa versão diz assim: se com renunciar próprio
você beneficiará os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos. Então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. Em outra versão diz assim: se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma ao aflito, então a luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Esse é o segredo para mim e você, queridos. Poder fazer com que esse deserto das pessoas aí fora se tornem vida. Né? Precisamos ser esse canal de Deus, ser esse condutor da graça de Deus na vida das pessoas, levando o que tem de mais precioso que um dia eu e você recebeu, a palavra de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, que Deus ministrou muito forte ao meu coração sobre conduta, né? E conduta aqui o Senhor me mostrou um cano de água potável que vem lá da barragem até a cidade, que chega até as nossas casas, que vem trazendo aquela água limpa, pura, que passa por um tratamento, e aí chega até as nossas casas e a gente ali pode beber, né? Eu tive o privilégio de ir ali, que eu trabalho ali em frente à BR, quando os homens cavaram, eu vi aqueles tubos são grossos, um tubo azul assim de 60 milímetros mais ou menos, e ele transporta aquela água limpa, pura. Mas meu irmão, a água que eu quero falar para vocês, não é apenas essa água potável que nós bebemos, e que eu e vocês conduziremos para as outras pessoas. É uma água que João, lá no capítulo 4, versículo 13 e 14, nos ensina. Que vai falar do momento em que aquela mulher samaritana teve aquele encontro com Jesus. Né? O capítulo 4, ele vai falar sobre aquele encontro em que Jesus teve com aquela samaritana. E aí chega nesse versículo, que nós vamos ler agora, João 4, 13 e 14. Que diz assim: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Amém, queridos? O que Deus quer é que eu e você conduza essa água que vem do trono de Deus, passa pela nossa vida e leva para essas pessoas que estão precisando. Como eu falei, não é essa água que vem lá da barragem que chega às nossas casas, que sacia momentaneamente a minha sede e a sua sede. Não é essa água que flui do trono de Deus e vai até os corações das pessoas. Porque foi para isso que Deus manifestou através de Jesus Cristo. E pelo nome de Jesus Cristo. E que todos pudessem conhecer a tão grande salvação. A vontade de Deus é que todos conheçam a salvação, sem fazer distinção alguma, porque a graça está ao alcance de todos. Lá em Tito, o Senhor fala exatamente tudo isso que eu estou falando aqui para os irmãos. Tito capítulo 2, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmão, eu e você precisamos nos posicionar como esses condutores, né? E aí, eu, durante esse mês, fiquei o Senhor ministrando muito forte ao meu coração, e aí o Senhor foi me dando alguns textos, que vai falar exatamente sobre essa graça, que não é de nós, mas é dom de Deus. E um dos textos, né, que eu posso ler, é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a primeira graça de Deus. Ele deu o seu Filho para morrer em meu lugar e em seu lugar. Essa é a maior graça de Deus sobre a minha vida e a sua vida. E o mundo precisa ouvir isso, que um Jesus, que era Deus,
e se fez carne e nos trouxe vida e vida em abundância. E o segundo texto que o Senhor me deu foi em Atos 15, 11. E esse capítulo de Atos vai falar de uma conversa, de um concílio que estava acontecendo com aquela igreja que estava se iniciando, sobre os irmãos que viriam da Judéia para Jerusalém. E aí houve uma discussão naquele momento. E Paulo e Barnabé estavam naquele momento. E essa palavra agora no capítulo 15, versículo 11, diz assim: de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Ele também é. Como eu falei, vinham alguns irmãos lá da Judéia e da Antioquia ensinar os irmãos, porque antigamente eles pregavam que para você ser salvo, você precisava ser circuncidado. Era o momento da lei de Moisés. Mas quando Jesus veio, Ele quebrou esse princípio de você ter que se circuncidar para poder receber a salvação. A salvação agora ela é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí, nessa discussão, Pedro se levanta e diz: calma, irmão. No versículo anterior, Pedrão lá que já tinha se levantado na autoridade do Senhor, ele vai falar que o Senhor tinha levantado ele para falar aos gentios. Ele diz assim: Pedro se levantou e dirigiu-se a ele. Irmãos, lá no versículo 6, versículo 7. Depois de muita discussão, Atos 15, 7. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e dirigiu-se a ele. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhe o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não nos fez distinção alguma entre nós e Ele, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? E aí Paulo, eu creio que foi Paulo que disse: não, nós cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como também eles são. Amém? Então, é nessa graça que precisamos ser esse canal de Deus, precisamos ser esse condutor de Deus. E também temos que entender, queridos, que o pecado já não mais domina a gente. Isso significa que ainda, possivelmente, possamos cometer alguns pecados, mas não seremos presos na vida de pecado. Em Romanos 6,14, diz a palavra de Deus o seguinte: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. É aquilo que eu falei lá em Atos. Os discípulos discutiam que só ia ser salvo pela questão da circuncisão, mas agora não, é pela graça. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aprendemos também que a graça vem de Deus para todas as coisas. E em 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 8, Paulo ali falando para aquela igreja, ele diz que e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Sendo assim, queridos, precisamos da graça de Deus. Não adianta a gente querer ser forte aos nossos olhos ou poderoso aos olhos do mundo. Se tivermos a graça de Deus sobre nossas vidas, não precisamos de mais nada. Precisamos somente dessa graça poderosa. E aí em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo mais uma vez vai nos ensinar que a graça do Senhor,
ela se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Em 2 Coríntios 12, 9, a palavra de Deus diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, Paulo. Mas eu e meu poder se aperfeiçoam na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então, quando você se acha fraco, meu irmão, minha irmã, é onde o Senhor Jesus repousa o poder dele sobre a tua vida. E aí você, quando falar, queridos, aí aquilo acontece. Porque não é você, é Deus em você. É a graça que um dia tocou a mim, tocou a você, vai transmitir esse poder de Deus. Vai fluir do trono da graça. Amém? E em Efésios, o Senhor também me deu alguns textos que vai, trazer o conceito da salvação pela graça. Em Efésios 2, 8, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obra, para que ninguém se glorie. Querida igreja, irmãos amados, tudo que nós fazemos aqui na igreja não nos traz a salvação. Se você serve no ministério infantil, se você serve na mídia, se você serve no ministério de acolhimento, nenhuma obra humana consegue fazer com que a gente seja salvo. Somente pelo poder que vem de Deus. Em Efésios 4, 7, diz assim a palavra de Deus: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. O que Deus ministrou muito ao meu coração, queridos, é que a gente muitas vezes quer julgar, porque o irmão, ele é mais cheio da graça, aquele ali tem mais ações de graça. Mas isso não cabe a mim nem a você a julgar. Cabe a Jesus, que distribui e repartilha a graça dele com quem ele quiser, da forma como ele quer, queridos. Se o irmão está servindo com alegria, amém, glória a Deus. Se alegra com o teu irmão. E no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, vemos que é pela graça que podemos nos achegar com confiança a Deus. Que diz assim a palavra de Deus: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, queridos, quando a gente está naquele momento quebrado ali, sem ter força, a graça de Deus vem sobre a nossa vida, queridos, e faz com que a gente tenha confiança de chegar até o trono da graça e dizer: Senhor, aqui está a nossa necessidade, aqui está, Senhor, nos ajuda nesse momento aqui, nos ajuda, nos encoraja. E aí, querido, diante de tanto esses textos que eu li aqui sobre graça, vem um segredinho da parte de Deus para nossas vidas, que é a humildade. Em Tiago 4, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Queridos, a gente precisa ter mais humildade no nosso meio. E essa humildade, ela não precisa ser só transmitida aqui no meio da igreja, mas sim começa em casa. Sabe, essa graça de Deus, ela começa a ser vivificada na nossa casa, ela começa a ser transparente na nossa casa, porque quando a gente chegar no meio da igreja, seja real, seja vivo, seja eficaz. Porque depois que tudo que a gente aprendeu aqui sobre graça, e aí sim vai se cumprir o que está lá em João 7,38, que diz assim, palavra de Deus, querido: 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de água viva. Sabe, queridos, o que Deus está chamando, o que Deus está clamando no meio da igreja, no meio do povo de Deus, é que a gente, do nosso interior, flua esse rio de água viva.
que um dia a gente foi conectado por alguém que chegou para mim e disse: Ramon, ó, existe um rio que flui do trono de Deus, recebe aí. E aí, quando o que Deus ministrou no meu coração é que muitas vezes a gente só fica aqui, recebendo, como um mar morto. A gente recebe tantos cursos abençoados, tanta coisa boa, receber uma escola de fogo aqui, foi maravilhoso. Mas tudo isso que Deus nos dá, querido, é para a gente ser esse canal. É para a gente conduzir essa água aqui, ó. Toma aí, ó. Pá, cura. Amém? E talvez, diante disso tudo, você ainda se veja uma pessoa que não tem nada para oferecer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu era uma pessoa que não tinha prazer em nada. Eu era uma pessoa que me via sempre, poxa, caramba, para que eu estou aqui? Para que eu nasci? Tal, filhos de pais separados. Mas recebi muito amor ali. Mas tinha algo dentro de mim que falava: meu Deus, por que eu vou servir? Ah, não. E aí depois aceitei a Cristo, né? Me senti aquela pessoa suja, me senti aquela pessoa incapaz, me senti aquela pessoa sem saber o que fazer. Mas o que Deus ministrou, meu filho, o meu Espírito Santo nessa noite, Ele quer limpar as pessoas da minha igreja. O Espírito Santo quer fazer como uma solda cáustica, que ele vai no tubo do cano assim, quando a gente joga assim, está entupido, a gente joga, faz, sai limpando, vai tirando todas as impurezas do nosso corpo, vai tirando tudo aquilo que não agrada a Ele. E aí quando a gente se encontra limpo, quando a gente se encontra restaurado pelo Espírito Santo, porque como eu falei, não é por nós, é Ele que faz em nós. E aí sim, vai fazer com que o rio que o Senhor chamou para mim, para você fazer, vai começar a fluir do nosso interior. Vai começar a fazer com que aquilo que o Senhor chamou para mim, para você fazer, se torne real, se torne natural. E aí, o que nós devemos é obedecer à mensagem de Deus. O jovem Jeremias tinha uma mensagem muito difícil a entregar àquele povo, queridos. Ele foi chamado para fazer, talvez, uma das mais difíceis palavras duras que o Senhor tinha levantado para o povo de Israel, porque o povo não queria mais voltar a adorar o Senhor. O rei Josias até tentou levar o povo à adoração, mas o povo não queria, resistiu. E aí o Senhor levanta Jeremias e diz: ó, vai lá, porque não tenho mais pena desse pessoal. Vai lá e fala tudo que eu tenho para dizer lá, Jeremias, e eu vou fazer. O povo está achando que não, mas eu vou fazer. Só que essa mensagem de hoje que o Senhor me deu é que nós não seremos como um Jeremias que vai levar uma palavra para o mundo que leva à destruição, que leva à morte. Como eu li no início que Deus falou que Jeremias não podia ter filho porque Deus ia matar os filhos, ia deixar aquele povo perdido. Mas o Senhor está chamando eu e você, queridos, para ser esse condutor da graça dEle. E vai até o trono dEle, vai surgindo e vai vindo até as pessoas. Amém? Então, aquela palavra de julgamento que Deus deu a Jeremias, para a gente agora, através de Jesus Cristo, é uma palavra de esperança. Dizendo: Deus, eis-me aqui, usa-me como esse canal, como esse condutor da Tua palavra. Porque não é nós, queridos, como eu falei, é a palavra de Deus que vai gerar vida. E o Espírito Santo sopra, o Espírito Santo derrama, enche essas pessoas do poder dEle. E aí, Deus falou comigo que haveria um propósito nas nossas vidas. Não tem sentido a gente estar aqui, ser salvo, para ficar sentado, satisfeito. E aí sim, fazer parte, não é tão bom da escola ministerial, ficar ali recebendo tantos ensinamentos maravilhosos que a gente tem recebido, queridos. Mas isso tudo tem um propósito. Isso tudo, não só apenas para a gente ficar como um mar morto.
Eu achei interessante a palavra que Bruno deu lá na célula ontem, que muitas vezes a gente é aquele mamorto, fica só recebendo, 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 e não passa. Precisamos ser rios Jordões, querido, que gera vida, que vai levando. Amém? Se levante. E aí, Ele quer nos usar como esse condutor do amor. Ele quer que um dia eu e você venha derramar essa vida que um dia nos alcançou. Ser esse canal de Deus para as pessoas. Né? Como eu falei, há um clamor ecoando nos últimos dias, chamando eu e você para sair dessa zona de conforto. E a palavra que Deus me deu é em Efésios 5,14. Que vai falar exatamente disso que eu estou falando. Que diz assim a palavra de Deus: por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém, queridos? Deus está chamando essa igreja, está chamando o seu povo para ir, levar dessa graça, levar desse amor, para que a glória dele resplandeça em nossas vidas. E aí, querido, nós veremos que, sendo esse condutor, precisamos ter algumas coisas. Primeiro, como Paulo disse a Timóteo, lá em 2ª carta ao Timóteo, no capítulo 4, versículo 2. Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Às vezes, querido, que Deus ministrou no meu coração, que muitas vezes a gente está até pregando a palavra. Às vezes a gente está tendo até tempo para o Senhor, para fazer a sua obra. Estamos repreendendo, corrigindo, exortando. Mas uma coisa a gente não está tendo, sabe o quê? Paciência e doutrina. Queridos, para fazer tudo isso na nossa força, com certeza isso vai faltar em nossas vidas. Paciência e doutrina. Paciência vem de Deus e a doutrina está aqui, queridos. Eu e você temos que fazer tudo isso na doutrina do Senhor. Exortar o nosso irmão, falar com ele em amor, com paciência. Então Paulo, com sua sabedoria, ensinou a Timóteo: meu filho, faça tudo isso, mas se não tiver paciência e doutrina, não dá certo. Então vamos ser esses condutores da graça de Deus no deserto do mundo perdido. Porque, queridos, o que Deus ministrou no meu coração, que essa palavra de Jeremias é um simples versículo, mas Deus trouxe tanta coisa para mim, que naquela visão de Jeremias ele via a terra fértil, um deserto. Porque nesse capítulo vai falando que o pessoal do norte viria tomar Judá ali e destruir. Então eu acho que a visão de Jeremias, ele olhava assim e via aquele deserto, aquela destruição. Só que a visão que Deus me trouxe através dessa palavra era o inverso. Que aos nossos olhos nós vemos as pessoas um deserto, mas o Senhor já vê eles uma terra fértil. Que eu e você vamos conduzir essa água que vem do trono dele, passa por nós, e aí leva essas pessoas, querido. Como é bênção a gente ver irmãos aí fazendo o seu melhor na casa de paz, nas células, levando esse amor, levando essa água de vida. Então, queridos, o clamor do Senhor nessa noite é para que eu e você seja esse condutor da graça dele a esse deserto. Porque onde a gente jogar essa semente, querido, vai frutificar. Vai frutificar, vai dar frutos. E aí, em Apocalipse, o Senhor me deu um texto muito lindo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 1 até o versículo 3. E o Senhor diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, flui do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade.
De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para curar as nações. Sabe o que Deus me mostrou, queridos? É que esse rio, ele está ligado lá no trono da glória de Deus. E nós somos esses condutores que vão levar pelas principais das cidades. Ei, aonde você está, querido, seja esse condutor dessa graça. Leve esperança. Jeremias levou uma palavra dura, ó, Deus vai destruir. E hoje, lendo Jeremias, eu entendo por que ele chorava. Porque ele falava, poxa, eu fui criado aqui. Eu penso assim, eu fui criado aqui em Cabedelo desde criança. Sempre vi, era poucas casas. E agora o Senhor disse que vai destruir Cabedelo. Eu imagino aquele jovem, ele chorava, queridos, porque ele via as famílias. Mas o Senhor já tinha decretado que ia destruir aquela cidade. Ia levar o povo ao exílio da Babilônia. Então nessa noite, o que Deus quer trazer é que eu e você precisamos ser esse canal. A história mudou. Deus mandou o seu Filho Redentor. Então há um novo caminho e vivo. Há uma nova história para mim, para você e para as pessoas que estão aí fora. Assim como Deus mudou a minha história e está mudando todos os dias. Ele quer que eu e você diga, ó, tem um rei soberano nos céus e na terra, que traz uma mensagem de esperança, que onde você está deserto, vai ter vida. Vai essa água que vem do trono, não é de mim não, vem de Deus. Passa por mim e vai para a tua vida. Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha história e vai mudar a sua história. E aí, queridos, eu tive um sonho, durante esse período que eu vim estudando, eu passava madrugada, às vezes eu não conseguia dormir. Ficava ali, Deus me deu um sonho. E aí esse sonho, eu falei, Senhor, será que esse sonho tem a ver com a tua palavra? Aí Deus me deu um texto, queridos. Lá em João, capítulo 1, versículo 51. E eu me via, cara, nessa visão, eu me via nessa palavra aqui. Jesus estava conversando ali com os seus discípulos. Em especial ali, né, era Natan, que estava bem próximo dele. E a palavra de Deus diz assim: e então acrescentou: digo-vos a verdade, vocês verão os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Querido, Deus me deu uma visão muito linda, um sonho. Eu estava trabalhando, até me vi, eu estava numa farmácia. Já trabalhei em farmácia, mas hoje eu não trabalho. Mas eu estava trabalhando numa farmácia, e aí de repente, eu estava assim na farmácia, e eu vi uma nuvem de glória, assim, poderosa. E daqui a pouco os anjos começaram a subir e descer. E eles vinham conduzindo o povo. E aí Deus me mostrou, filho, está chegando o tempo. Está chegando o tempo. Eu disse, Senhor, e aí, Senhor? Eu disse, está chegando o tempo, meu filho. Fale para a minha igreja que a gente precisa declarar essas verdades. Que Deus está voltando, querido. Deus está voltando. E ele disse, meu filho, eu quero que vocês sejam esses condutores, porque eu amo o meu povo. Jesus disse, eu quero todos. Quanto mais eu puder levar, eu vou levar. E aí eu disse, Senhor, meu Deus, me usa, Senhor. E aí nesse sonho, eu vi um irmão da igreja, ele não veio aqui hoje. Mas, que é o irmão Luciano Vanderlei. Cara, Deus me deu uma visão muito linda daquele cara, meu. Deus viu ele estava conduzindo, sabe? Conduzindo, eu falei, irmão Vanderlei, o que é isso? E ele falou, irmão, é aqui o caminho. Eu disse, vamos, estamos juntos. E a palavra que eu queria dizer para ele, meu irmão Vanderlei, eu não sei o que o senhor está vivendo, o que está passando, mas você será um conduzidor dessa graça de Deus. Eu vejo, irmão, talvez aos nossos olhos, a gente quer ver o pecado do nosso irmão, quer julgar o nosso irmão. Ei, mas Deus já vê ele uma terra fértil. Deus já vê essas pessoas uma terra fértil. Não cabe a mim a você julgar, rapaz. Nós temos que ser condutores e dizer para eles a verdade. A verdade é essa, e quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu nem você. E aí, queridos, como é que a gente vai transmitir essa graça? E Deus me mostrou que é com a vida transformada pelo Espírito Santo. E uma vida transformada pelo Espírito Santo só tem uma coisa: é transmitir os frutos do Espírito.
Lá em Gálatas 5, 22 e 23, vão relatar exatamente os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe, queridos, esses frutos eles começam em casa. Deus falou muito comigo que às vezes a gente quer ser um condutor tão bom lá fora. A gente quer dizer, ei, vamos louvar a igreja. Mas em casa a gente não ensina nosso filho como louvar. E sabe como a gente ensina? Não é botando na televisão lá o louvor animado, não. É você adorando na presença de Deus. É você dizendo, meu filho, você está aqui, ele vendo você adorando. E ele vai dizer, meu Deus, o que é isso? Ele vai querer isso. Não é você botar ele na televisão, não, irmão. Mesma coisa a palavra de Deus, que Deus ministrou no meu coração. Como é que eu vou conduzir o meu filho para que, quando criança, para quando ele crescer, ele não se desviar do caminho? É lendo a palavra, ele me vendo lendo a palavra. Deus falou muito comigo, por quê? Eu deixo para ler a palavra e ter um momento com Deus, depois que está tudo dormindo, depois que Isaac vai dormir, depois que já está calmo. Mas Deus, meu filho, é muito bom isso, mas Isaac tem que ver você lendo a palavra. Como é que essa geração você vai conduzir a ele a toda a verdade se ele não vê você lendo essa verdade? Então, pai, mãe, eu sei que é bom ter o seu secreto de madrugada. Eu gosto da madrugada. Eu gosto de estar ali botando louvor. Eu fico ali, eu me derramo. Mas a sua geração tem que ver. Deus está chamando uma geração que vai passar para outra geração de um Deus poderoso, cheio de graça. Amém? Então, queridos, essa é a mensagem, porque Deus me deu. E aí, volta para aquela mensagem que eu li, João 4,14. Que é da conversa de Jesus com aquela mulher samaritana. Que diz assim, mas quem beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Ah, queridos, eu fiquei assim, Deus, que palavra, um simples versículo, o Senhor me dá tanta riqueza, o Senhor me dá tanta conduções, Deus foi me dando um texto aqui, eu estava ali, eu disse, meu Deus, quantas vezes eu li a palavra, esse mesmo texto, e aí, nunca se saltou aos meus olhos da forma que saltou, querido. Então Deus nos chama para ser esses condutores dessa fonte inesgotável que flui diretamente do trono de Deus através da nossa vida. Porque em Apocalipse 22, 6 e 7, para encerrar, eu queria chamar o louvor. Na visão de João, em Apocalipse 22, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. O anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdade. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E no versículo 7, João diz, eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Queridos, há um tempo que Deus está clamando. E eu creio que está bem próximo da volta do Senhor Jesus. E por isso eu coloquei esse tema da mensagem, condutores da graça de Deus no deserto. Há um deserto aí fora esperando eu e você. Eu tenho certeza que você está aqui nesse lugar. Um dia alguém conectou você a esse rio que flui do trono de Deus. Eu sei que talvez você está dizendo assim, mas eu não conheço. Talvez você entrou nessa casa aqui, na casa do nosso Pai, e ainda não se vê esse filho amado. Ainda não reconhece que essa graça é para você também. E eu queria dizer um negócio para você, o Espírito Santo ele vai estar aqui. Ele está aqui para fazer você ter essa convicção no seu coração. Fazer que você seja esse transmissor, seja esse condutor.
Sabe, eu fiquei pensando assim, meu Deus, quanta riqueza, Senhor. E às vezes a gente se nega a falar do teu evangelho. A gente está ali como, né? Não fica ali, não, vou ao domingo, eu vou na quarta, eu vou no sábado, eu vou em todos os dias, eu vou nos congressos. Irmão, Deus está chamando a gente para falar dessas verdades. Para dizer às pessoas sedentas aí fora que há um Deus poderoso. Há um Deus que muda a história assim como mudou a minha vida. Eu tenho certeza que a vida de muitas pessoas que estão nesse auditório. Então que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Essa canção que nós vamos cantar agora, essa canção ela marcou a história da minha chegada nessa igreja. Para quem não sabe, eu sou paraibano, mas eu morei 20 anos em Brasília. E aí foi lá que eu tive uma vida conturbada, vivi a minha juventude desagradando ao Senhor, não conhecia a verdade. E aí um dia um condutor da graça de Deus falou dessa graça. E aí eu consegui ser alcançado pelo Senhor. E aí o Senhor teve pressa em me trazer para cá, para João Pessoa. E aí eu cheguei aqui, eu e minha esposa. E aí eu passei ainda um tempo sem vir à igreja. Minha avó foi usada por Deus e disse, meu filho, você não disse ser crente? Eu não vi você indo na igreja ainda. E eu era recém-convertido, porque eu me converti, eu acho que em novembro de 2009. Fazer 10 anos de convertido agora. E aí eu estava ali recém-convertido e tal. Aí a minha avó disse, meu filho, você precisa ir para a sua igreja, né? Porque minha avó sabia o neto que ela tinha. Ela sabia que em qualquer momento eu podia voltar às velhas práticas. Então, ela sabiamente, usada por Deus, disse, meu filho, volta para a igreja. E aí no domingo, queridos, minha tia mora lá em Cruz das Armas, eu peguei e fui levar ela para almoçar lá, a gente foi. E aí quando a gente voltou, aí na verdade eu passei na BR, aí via, era só o templo aqui atrás, aí eu falei, poxa, eu tenho vontade de vir nessa igreja. Aí minha avó falou, mais uma vez, a gente vai lá na sua tia, quando a gente voltar, a gente vai parar e perguntar qual é o horário do culto, você precisa vir para o culto. E era um domingo. Aí a gente foi para lá e tal, quando foi umas 5 horas, a gente voltou. Aí eu falei, não, amor, vai falar para minha avó ficar calada, a gente vai para casa, domingo a gente vai. Aí quando estava chegando perto, minha avó disse, ei, para aí o carro, viu? Você vai lá saber o horário do culto da sua igreja. E eu entrei, queridos, na época quem me recebeu foi o nosso pastor Augusto. Ele não usava aparelho ainda, um jovem, né, bonitão, como ele sempre é. E aí, queridos, esse homem de Deus falou assim, o horário do culto na época era 19h30 e você é o nosso convidado. E aí eu fui para casa, eu falei, amor, a gente vai enganar minha avó, vai dizer que ficou tarde, a gente não veio. Aí chegou em casa, tomamos banho e tudo, aí a gente, depois de um tempo, já eram umas 6h30, aí minha avó ouviu a gente sentado no sofá e disse, poxa, você não se arrumar não para ir para a igreja? Aí eu disse, não, vó, era assim, né, não, pode se arrumar, vai os dois para a igreja. Aí eu tentei ainda argumentar, falei, não, vó, a senhora vai ficar sozinha em casa? Ela disse, não tem problema, passa o cadeado nas coisas aí e vá-se embora. Deus guarda de mim, mas você vai para a igreja. E eu disse, meu Deus. Amor, é o jeito da gente ir para a igreja. E aí, queridos, a gente se arrumou. Já saímos de casa, era 7h30, mais ou menos. E aí a gente fez uma oração lá no quarto. Eu falei, amor, se o senhor quer que a gente fique naquela igreja, vai estar cantando essa canção que a gente vai atuar agora. E aí, queridos, a gente veio, o culto já estava rolando. A gente parou o carro aqui, né? E a gente desceu. A entrada do templo era por ali. E aí a gente chegou, eu e Nazélia, a gente chegou. Quando a gente entrou no templo, qual era a canção que estava cantando? Era essa canção, querido. Sabe o que é isso? É graça de Deus. Isso é graça, queridos. Então quando a gente aprende a orar e entregar a Deus, Ele vai responder às nossas orações. Ele vai confirmar aquilo se é certo ou não é certo. Se você pode entrar nessa porta ou não, Ele vai dizer. O que a gente tem que fazer é acreditar, Senhor, vai dirigindo meus passos, vai me conduzindo. E aí, queridos, a gente não conseguiu cultuar, porque a gente passou o culto chorando, né? Deus, nós ficamos, que mesmo. Aí no final do culto a gente procurou o pastor, a gente quer ficar aqui, a gente veio com um tom de rapidamente, aí o pastor, domingo que vem já é batismo, viu? Vocês vão se batizar e tal. A gente não era batizado ainda. Então foi tudo muito rápido na nossa vida. Mas eu digo, sabe o que é isso? Graça do Senhor, querido.
Como é que um homem desse nem me conhecia, nem sabia do meu passado, e olhou para mim e disse: olha, você vai ser o diácono dessa igreja, irmão. Eu acho que eu tinha 6 meses de convertido. Eu falei: que é isso? Não sei nem o que é isso. Fomos para casa ler, estudar. Sabe o que é isso? Graça de Deus, querido. Quando Ele lhe escolhe, não importa. Quando Ele tem pressa na sua vida, Ele vai fazer. Independente da sua circunstância, independente do seu passado. Quando Ele lhe sela com o Espírito Santo, oh, aleluia, ninguém vai roubar, ninguém vai lhe envergonhar, queridos. Por mais que o inimigo fique ali: olha, quem era tu, quem era você, e agora está servindo na casa do Senhor. E aí, queridos, Deus vem construindo a minha história nessa igreja. Amém? E eu glorifico a Deus, por essa igreja. Você sempre vai me ver alegre, sorrindo. Sabe por quê, queridos? Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei de onde Ele me resgatou. Eu sei onde a graça me alcançou, querido. Eu acho que talvez eu não estaria nem aqui se eu tivesse continuado lá. Talvez eu teria morrido. Minha mãe está aqui, ela é testemunha disso. Sabe quando minha mãe sabia quando eu estava chegando em casa? Quando eu dava um cavalinho de pau na esquina, outro em frente de casa. Ela disse: ai, graças a Deus meu filho chegou. Ele era abençoado aqui, querido. Mas Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Sabe, aqueles... Às vezes eu choro: Senhor, tanta gente que conhece a Tua palavra e tal, e podia estar liderando. Mas Deus fala: é você que eu quero, não importa. É você, é você. Eu digo: Senhor, eu vou deixar. E aí, queridos, eu queria ler um texto com os irmãos, para finalizar. Vai falar da queixa de Jeremias, lá em Jeremias capítulo 20. Versículo 7. Até versículo 7 e versículo 9 eu vou ler aqui para encerrar. E aí deixar que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Jeremias capítulo 20, versículo 7. É o momento em que Jeremias se viu, em meio a toda circunstância, querido, enganado por Deus. E ele diz assim: Senhor, Tu me enganaste, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Quem se vê assim? Amém? Muitas vezes, querido, a gente se vê assim: caramba, você vai falar do evangelho, o nego zomba da sua cara, fala: que negócio de crente, rapaz, sai daqui. E aí, às vezes eu falo: meu Deus, eu não consigo. E aí, queridos, lá no versículo 9 desse mesmo capítulo, olha o que Jeremias, ousado, vai falar: mas eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Assim, aliás, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardente no meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Sabe o que é isso, querido? Um dia que você foi selado pelo Espírito Santo, você não consegue mais ficar calado. Você não consegue mais conter aqueles conhecimentos. Algo dentro de você fica mexendo, dizendo: ei, vai falar, vai pregar, vai falar, vai dizer daquilo que Deus fez na tua vida. E aí isso vai gerando vida. E foi o que Deus ministrou no meu coração, queridos. Esse condutor da graça de Deus, ele tem a ver com isso. Ele tem a ver com o Espírito Santo que selou a tua vida e a minha vida. Então que o Espírito Santo ministre ao seu coração nessa noite. Entregue a Ele. Comece a declarar que você é bendito nessa terra. Diga: eu sou bendito, bendito serei, como essa canção. Bendito serei na terra por onde eu passar, abençoado será, porque eu vou obedecer a sua voz. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor. Amém?